Falta ainda muita gente, sabe? Só tudo. Pois os coelhos têm. Só está a tua turma. Boa tarde e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Artists on Campus, um ciclo que é organizado pelo nosso colega, o professor João Sousa Cardoso. Ele não está e, portanto, eu estou aqui em substituição dele para acolher a nossa convidada de hoje, a Catarina Dias, a quem desde já agradeço ter aceitado o convite para vir a este ciclo, apresentar aqui o seu trabalho e termos a oportunidade de o ver, o próprio trabalho comentado pela artista e eventualmente depois no fim poder discuti-lo. Eu tenho aqui algumas notas biográficas sobre a Catarina Dias, que vive e trabalha em Lisboa, fez o curso avançado no Arco e em 2002 concluiu um mestrado em artes plásticas pela Byam School of Art em Londres, isto em 2003. Tem inúmeras exposições individuais. Eu talvez refira apenas que em Lisboa expôs já no Pavilhão Branco, das Galerias Municipais de Lisboa, na Galeria Vera Cortês. Destaca-se aqui nesta nota o Happening, This Is Hit, Old School 42, também em Lisboa. E, por exemplo, tem desde 2012 colaborado com os artistas e coreógrafos Sofia Dias e Vítor Ruriz em diversos projetos etnográficos. Há pouco tempo teve uma exposição patente no MAT e agora patente no Rialto 6, é o número? 6, ali na zona do Condordondo, que está aberto só às sextas, creio, 6h30. Das 3 às 7h30. Das 3 às 7h30. Se tiverem oportunidade e interesse, passem, procurem Rialto 6. Eu poderia ainda referir aqui as várias coleções públicas ou privadas onde a Catarina Dias tem obras, nomeadamente a coleção de arte da Fundação EDP, ou a coleção de arte moderna e contemporânea do Estado. Mas eu diria que mais interessante do que por vezes esta sequência de títulos e locais e nomes de coleções, é mais interessante ouvirmos a Catarina. Eu para já não direi muito, a ideia é ouvi-la e depois eventualmente discutir algumas ideias, mas talvez deixar já no ar que é uma artista que tem vindo a trabalhar as interseções ou mesmo as violações entre várias fronteiras no que toca aos média artísticos, no que toca ao uso da pintura, do desenho, mas também da palavra. E eventualmente, como hoje também veremos, a imagem e movimento e o som também podem ter aí um papel. Mas bem, eu não me estendo muito mais. Passo a palavra à Catarina, a quem agradeço uma vez mais. Desejo uma boa sessão e depois voltaremos a falar no final. Também quero fazer os meus agradecimentos. Primeiro a vocês por estarem presentes. É sempre importante a presença do outro do trabalho e nestas coisas também. Para agradecer também o João Sousa Cardoso pelo convite, o Manuel Bugalheiro, o André Silva e depois as várias pessoas que têm estado a convidar para estas exposições que são muito presentes, foram muito recentes, do Pavilhão Branco, a Sara Antónia Matos, o Pedro Faro, a equipa das Galerias Municipais, do MAT, o João Pinheiranda e a Filipa Correia Sousa, que foi a curadora, mais a equipa do MAT, e o Rialto, a Maria João Santos e o Armando Cabral, e o Pedro Canoas, que é quem ajuda-nos sempre a montar as exposições. Então vou começar
Eu comecei esta sessão com uma escolha deste vídeo. Foi uma apropriação que encontrei no YouTube, que é o início, estamos nos anos 90, e é o início de um concerto de uma banda que eram as Hole. E este início aquilo que está a acontecer nesta imagem é muito de uma imagem quase mental, que está muito presente no meu fazer quando estou a construir imagens. E se calhar vou começar por vos mostrar a exposição do Pavilhão Branco, que se chamava Through Wet Air. O Pavilhão Branco, não sei se vocês conhecem, fica aqui muito próximo da vossa universidade, no Palácio Pimenta. É um espaço muito bonito, todo ele tem vidros à volta, temos grandes janelas que nos possibilitam observar o jardim, que o jardim é bastante decadente e é belo por isso. Eu espero que um dia nunca o arranjem, porque ele é de facto um sítio bastante belo pela sua própria decadência, mas ele está todo... este pavilhão branco tem estas grandes janelas e consegue-se ver as árvores, e nós conseguimos ter aqui um plano muito interessante, conseguimos ver as árvores de cima. E de alguma forma, quando estava a montar a exposição, vi este jardim um pouco como uma floresta shakespeariana, onde é um lugar de encontro e desencontros, mas também de metamorfose, onde algo sempre pode acontecer. E estes desenhos que eu vou-vos mostrar vivem-se muito também no limiar entre o desenho e a pintura, já têm-se muita carga de tinta em cima deles, todos sobre papel. Todos eles têm uma frase escrita e, de alguma forma, surgem quase como, dentro desta lógica que eu estava a dizer shakespeariana, de quase como personagens que se encontram neste lugar. Aqui temos o primeiro desenho, Kept in the Back of My Mind, é aquilo que está aqui escrito. Eu não escondo nunca o que está escrito nos desenhos, no sentido que, se olharem para a folha de sala, está sempre lá o título escrito, por isso quem tem curiosidade encontra, ou fica o tempo suficiente para descobrir a palavra, ou tem o acesso ao nome do trabalho. Camel's Hair. Aqui vocês que têm uma ideia, conseguem ter assim mais ou menos a ideia, com esta janela da presença das árvores e como elas entram também no espaço expositivo. Este corredor é bastante interessante. Aqui estes desenhos foram feitos mesmo para estar lado a lado. Estes do vosso lado esquerdo. Naked, like Jesus. Through Wet Air é o título da exposição, deste desenho, As Wild Animals. E aqui esta cortina que vocês veem foi uma peça que fiz para este lugar, mas que só vi totalmente como ela tinha ficado quando a montei, porque passa por uma série de pessoas, uma produção bastante grande para a fazer, para a concretizar. Aquilo que vocês estão a ver aqui é uma cortina que é impressa a preto e branco, no primeiro plano, e depois tem atrás dela uma cortina a cores, e a cor, por estar junto da janela, a cor vai ser visível nas zonas mais brancas da frente. Para mim foi bastante interessante também apropriar este objeto que parece doméstico da cortina, mas também cenográfico da cortina do teatro. Há assim um elemento que cruza, e estas pregas na imagem para mim são assim, extremamente importantes, porque ao mesmo tempo que dão ritmo, dão tempo à imagem, por isso liga-me aqui um bocado à ideia do cinema, que é algo que está no subconsciente do trabalho, e que também é um destabilizador da imagem, que é sempre qualquer coisa que me atrai bastante, tudo aquilo que vai destabilizar a imagem. Vou sempre trabalhando com isso. Também é interessante olharmos para uma cortina e vermos quase a história da cortina no cinema. Quase apetecia-me fazer uma montagem de todos os filmes onde vi cortinas
e fazer um vídeo só com essas cortinas, mas isso seria o trabalho de um outro artista. Talvez o Christian Markley faria um trabalho melhor nesse sentido. Aqui era o piso inferior, em que temos estes desenhos: cast into fire, a leather belt, around our waist, swaying slightly. E esta é a parte de fora do edifício. Aqui vocês conseguem ver a outra cortina a cores que estava atrás de preto e branco. Aqui foi uma mudança total. Estas 3 exposições que eu fiz recentemente foram praticamente umas a seguir às outras. E quando estava a acabar de fazer os trabalhos das peças do pavilhão branco, quase que tive que mudar de cérebro para fazer estes outros trabalhos que vocês vão ver aqui, as do mate. É uma lógica de fazer imagem completamente diferente. Estas têm muito mais a ver com construção mesmo literal da imagem. É feita a partir de imagens que são apropriadas e depois manipuladas, cortadas fisicamente e depois scanadas e depois trabalhadas a nível de computador, mas muito pouco. São impressas num sistema, numa impressão especial, que é uma impressão com pigmentos, mais ligada à pintura, e depois são todas intervencionadas fisicamente em cima. Por isso temos aqui vários layers até chegar aqui ao trabalho final. Aqui também conseguem já ver a instalação do vinil, que é este azul, que vocês estão a ver, que parecia quase uma projeção no espaço. Estas 2 exposições estiveram em paralelo temporalmente durante algum tempo. E elas quase que tinham umas pontes invisíveis que as uniam. A cortina talvez fosse a ponte que levava para esta exposição, e desta exposição o desenho projetado levava para o pavilhão branco. Também foi interessante porque este desenho que vocês veem aqui, que é o que dá título à exposição Inverted on Us, o desenho original, por isso o desenho mãe, estava exposto noutro sítio, na Quinta do Quetzal. Por isso há aqui vários momentos, vários tempos, onde o mesmo trabalho às vezes consegue estar presente. Esta era a montagem, num espaço bastante difícil a nível expositivo, porque tinha muita informação. E aqui o espectador podia entrar dentro da obra, por isso estava dentro desta imagem. Agora vou passar para a exposição do Rialto, em que nós, em vez de fazermos uma folha de sala como é costume, convidamos normalmente alguém para escrever a partir da exposição ou sobre ela, isso depende depois de cada um. Fizemos um vídeo que era não estou a conseguir o som. Não estou a conseguir pôr o som. Já? I welcome you into my excess. But don't get me wrong. This excess comes from the full enjoyment of my creative and formal limits. I'm not particularly articulate, so you will find some dead ends. More than just collecting images, I think I'm collecting forms. Details that have an almost trance effect while working on them. It's a slow process, one more related to oil painting. The more I work on an image, the more I realize everything happens on the surface. But then there's this material aspect of things.
The paper, for instance, where the ink sinks in and finds another surface. In this process I find an in-between, like the words that are placed on the image. The work seems like a congregate of different times. Here, time is out of joint. There's a sort of alienating feeling that comes to mind, that of not belonging, that poses no solution. Strangely, I find it more liberating, as it frees us from identification. It makes us foreign at the same time that it embraces the foreign. I'll have to admit to you, illusions fascinate me, as the magician that pulls out a rabbit from his hat that once seemed empty. This is the play, the trick of the senses. Your unconscious may enjoy it more than you are aware of. I leave you here. Any questions? I'll be around. Por isso, depois esta foi a última exposição, que está agora presente no Rialto, como o Manuel falou. E é muito complicado ter uma exposição uma a seguir à outra. E principalmente na mesma cidade, quase que temos que nos reinventar, ou agora vamos repetir a mesma fórmula, que é que vamos fazer? E nesta exposição dei por mim a pensar num tempo completamente diferente. As próprias peças as obras estavam a falar de um tempo muito mais desconexo do que as outras. E comecei muito a pensar sobre um tema que me é bastante interessante. Tenho pensado muito ultimamente sobre a alienação, mas olhar para a alienação como qualquer coisa positiva e não negativa, como normalmente pensamos sobre ela. Eu não tenho imagens do espaço, só trouxe as imagens da instalação, só trouxe imagens das obras, porque a exposição ainda está presente, ainda podem ir se quiserem, se tiverem essa curiosidade, se tiverem essa vontade, podem ir fisicamente ver a exposição. Esta é a outra cortina, aqui com a imagem da vegetação, explorar já um outro tipo de imagem. E é uma cortina que é feita muito maior para o espaço. Ela tem 10 metros de altura, por isso ainda tem muitas possibilidades para além desta. Aqui de dia ela muda bastante. Estas peças, também se calhar é interessante vocês saberem, estas peças vivem desta ilusão. Vocês no vídeo de alguma forma tento sugerir essa ideia. Tem um lado de brincar com as nossas percepções. Muitas pessoas perguntam se este vidro é um vidro fosco, por exemplo, aquilo que está à frente da imagem, e não é a imagem que tem essa característica. Depois é pintada por cima, há coisas que não são pintadas, há outras que são impressas. Brinca um bocado com os nossos sentidos, com a nossa percepção. E à medida que vamos conhecendo o trabalho e vocês vão entrando dentro dele, a vossa percepção também vai começando a ganhar território, e também ele, se calhar, também respondendo a essas questões. Estes são uns desenhos a grafite, por isso a coisa mais simples desta exposição, mais física e direta. Muita gente perguntou se também eram impressões, porque depois de percorrer o trabalho todo, tudo fica em dúvida. Esta já tem uma intervenção de acrílico sobre o grafite, que quebra a imagem, ou que quebra a estabilidade da imagem. E outra vez, são tudo palavras escritas que estão aqui. Também foi a primeira vez, há muito tempo, que voltei a pegar na escultura. E desta vez fiz também, é uma frase que está aqui perdida neste espaço, through us, mas que são quase dejetos, são quase coisas que já
já parece que caíram de algum lugar, é uma escultura feita em ferro, pintado. E pronto. E um bocado pegando naquela ideia que estava a falar da alienação, apropriei-me aqui de um vídeo, de uma montagem que encontrei no YouTube, não estava a conseguir encontrar um trailer de um filme que é o Deserto Vermelho, não sei se já viram, do Antonioni, com a Monica Vitti, aconselho todos a ver, é um filme incrível. E que fala desta mulher que está a experienciar esta sensação de alienação. O que é interessante também pensar no filme e naquilo que também tenho estado a pensar juntamente com outros pensadores e pessoas que pensam mais profundamente sobre estes assuntos, é ver a alienação como qualquer coisa, como um estado criativo. Da mesma forma que nós vimos o tédio como essa possibilidade de abrir para fazer, também a alienação tem essa capacidade, porque a alienação é aquele momento em que nós não estamos a fazer parte de qualquer coisa, em que nós saímos cá para fora. O estado alienado é um estado fora da bolha, embora parece que estarmos dentro de um frasco, de uma bolha, mas também estamos fora dele. E é interessante olharmos para a Monica Vitti e perceber que ela está fora do seu contexto. De repente ela olha com outros olhos para a sua realidade, a realidade que está à sua volta. Então eu fiz uma coisa que não se deve fazer, mas peguei num vídeo que achei bastante interessante a forma como estava montado, tirei o som desse vídeo e pus um som à minha escolha, mais dentro da linha de pensamento que estava à procura. Isto foi o que eu trouxe para vos mostrar. Agora, se quiser, podemos...
assim uma coisa muito leve. Tempo para... Acho que temos muitas pistas para conversar, creio. Não sei se há alguma pergunta já a fervilhar por parte da assistência, mas normalmente às vezes também cabe ao moderador quebrar o gelo. E talvez porque está quente aqui este tema da alienação, e creio que a tua ideia é muito clara de inverter o sentido pejorativo da alienação. Tem essa carga histórica, claro, não é? Marx, da ideologia como alienação, do trabalho como alienação, e incutir-lhe aqui um espírito positivo e eventualmente criativo, e que de certa maneira, se calhar, talvez pudesse desenvolver a partir daqui no sentido de ser uma espécie de quebra dos usos automáticos, no que toca, por exemplo, à relação com as imagens ou com as formas de trabalho com as imagens. Será que essa alienação desinibidora, chamemos-lhe assim, é aquela coisa que quebra usos assumidos, acríticos, usos automáticos? Podemos vê-la assim? Sim, pelo automatismo, por isso mesmo, porque eu acho que tem muito a ver, e isto é voltar a ler, estavas a falar dessa história pesada, não é? A alienação tem um peso histórico, mas se voltarmos é sempre bom voltar às raízes de onde estas coisas às vezes surgem, a discussão, não é? Ultimamente tenho que voltar um bocadinho, isto parece ridículo estar a falar disto, mas voltar a Hegel, ler outra vez os textos, e acho que há assim uma coisa muito bonita que ele diz, que é esta capacidade de sair de si mesmo, e a alienação tem essa capacidade de sair de si mesmo. Por isso não tomar nada como garantido também, porque se estás nesse estado do reconhecido, não é? Estás dentro, e do familiar, o que é que acontece quando sais fora? É difícil sair fora, é obviamente muito difícil sair fora, porque tens logo embates-te com a solidão, com uma série de problemas, não é? Mas é isso que faz dar o próximo passo, que será diferente. Tem que ser um passo corajoso. É o desconhecido. No fundo, é um bocado como o tédio, não é? Claro. O que era o tédio há muito tempo. O tédio era visto como uma coisa má, mas nós soubemos, e acho que há uma geração que teve que lidar muito com o tédio de frente, não é? O tédio é a melhor situação para um adolescente, é ter tédio. Não é? Que é aquilo que vai possibilitar o que fazer a seguir, não é? Criando nesta perspectiva. O Heidegger escreveu longas páginas sobre o tédio como um momento de individuação existencialista. Sim. Não querendo ser demasiado provocador, sentes que de alguma forma, quando crias, e a expressão é sempre problemática, sim, estás atravessada por um estado de alienação? Quem me dera. Sim, eu espero que sim. Eu não quero lutar contra a alienação. Quando estamos a falar neste patamar, não é, de alienação. Porque se a alienação é aquilo que te dá alento para ver melhor, nós queremos esse alento para ver melhor. Não é? Portanto, ao mesmo tempo não é uma espécie... Porque é interessante, o filme, espero que vejam, ou se já viram, que revejam, com esta perspectiva. É muito interessante porque a Mónica Vitas ela teve um acidente e foi o acidente que ajudou a chegar a este estado de alienação. E é interessante que o fim do filme ela volta à normalidade do dia-a-dia e conseguimos perceber que ela já não está neste estado. Voltou à normalidade. Já não está a ver o que está mesmo a acontecer. E a alienação, que é aquela do afastar de si mesmo, é aquilo que te dá a perspectiva e um olhar não só crítico de ti mesmo, mas do outro. Pronto. Por isso eu espero... eu procuro esse estado, quero esse estado recorrentemente, não é? Ao mesmo tempo que esse estado não implicará um desvinculamento total daquilo que, por exemplo, nos inquieta no mundo. Quero com isto dizer que... É o estado que te liga mais a a perceber, não é? A ver. Não tem que necessariamente ser uma espécie de desresponsabilização. Sim, exato. Não, é a total responsabilização. É a total presença. É o tornar presente. Acho que foi importante teres elaborado um bocadinho melhor a relação com o filme e de facto, com o enredo do filme,
que não passa completamente só por esta montagem, mas acho que ficou... mais o ambiente, como há um ambiente que se sente, não é? E a propósito de ter utilizado uma montagem de outro, portanto, alguém que colocou isto a mim parece-me que, não sei se isto é de uma leitura demasiado excessiva, que realmente há sempre uma ideia de montagem em muitas destas peças. Vejo, pelo menos na minha imaginação, onde eu vivo, eu vejo muito esta quase como se fosse uma mesa de montagem em que nós apropriamos coisas. Uma vez tentei elaborar isto e no texto da Folha de Sala é isso que está tentei explorar um bocadinho essa ideia, que é às vezes nós estamos mais atraídos a uma forma, é assim um estado meio de transe em que é esta a forma que faz todo o sentido e nós apropriamos estas formas e montamos e remontamos, criando estas montagens de novas imagens, não é? Não sei se isso estás a... Sim. E isso eventualmente pode-nos levar a admitir que tu própria te revejas ou que alguém te veja como uma espécie de artista enquanto colecionadora, na medida em que a certa altura... Eu vejo mais, como eu sou muito caótica, eu sou aquela primeira imagem aquela primeira imagem é uma imagem mental. Eu gosto de pensar que tenho um arquivo. Não coleciono, mas tenho arquivos. Tenho arquivos de palavras ou arquivos de imagens. E tenho esse acumular de arquivos. Eu chego a esta ideia porque o Walter Benjamin, que fala muito da ideia do colecionador, mas que sempre numa relação absolutamente umbilical com a ideia de arquivo e de arquivo próprio. Sim. E também ele fala que esses arquivos únicos, com critérios que só os próprios colecionadores é que podem compreender, e que por vezes nem são verdadeiramente partilháveis porque são únicos, são formas de desalienar na medida em que libertam do caráter instrumental das coisas, e coisas de consumo deixam de o ser, e portanto parece-me que por um lado se liga a esse tema ou esse mote da desalienação, e também se liga ainda a outro elemento que é incluído nas tuas obras e que me suscita interesse, e aqui interesse em vários sentidos, mas desde logo suscita-me uma adesão, que é a introdução da palavra e quase em jeito de um slogan. Será que podemos ver ali uma subversão da ideia de slogan? Não gosto muito de falar de slogan. Claro, claro. Estás a lembrar aquela coisa do logo? As coisas são trabalhadas muito em paralelo, obrigada. Tanto a imagem como a palavra são trabalhados em paralelo, e tem uma dimensão se calhar mais poética. Eu aqui utilizava provocador. Quase como qualquer coisa que realmente é subvertida porque descontextualizada, mas ainda assim parece-me que a utilização da frase curta procura ter um sentido assertivo. É mais, a meu ver, é aquela... são presenças. Por exemplo, nos desenhos a grafite, são coisas muito simples que estão escritas. São Dan, Eagle, Only. São presenças, são estados, são presenças, mais do que... sim, mais do que palavras de ordem. É mais a nível sensorial do que verbal. Pois, embora elas às vezes possam emitir som ou possam originar som, mas não aquela brutalidade de um slogan ou de
ou da palavra de ordem. Questões que podem vir da assistência, dúvidas podem sê-lo também, ou comentários. Carlos, alguma questão que te ocorra? Estava a pensar aqui quando tens falado, sobretudo, do conceito de alienação, num conceito que é mais do domínio das artes formativas, que é o conceito de distanciamento ou distanciação, sob o conceito brechtiano, que é um conceito crítico, ou seja, e que eu vi aqui na tua sonorização do Deserto Vermelho, ou seja, aquela sonorização afasta-nos do filme, permitindo ver aquelas imagens de uma outra forma, que não são as imagens do filme, portanto passamos a ter um juízo crítico sobre elas. A que destrói a essência do filme, mas revela uma outra essência qualquer, que o Antonioni não teria pensado, mas que nós podemos pensar e que critica o filme do Antonioni. É a mesma coisa que legendar um filme qualquer com outro tipo de legendas, ou ver, por exemplo, a televisão sem ser um filme qualquer, em português ou em inglês, sem ser legendado, tirando o som. Ou ver um jogo de futebol sem o relato. Isso provoca uma distância crítica relativamente à coisa, porque nós somos embalados, no caso do futebol, por aquilo que o tipo que faz a narração vai dizendo, não é? Somos embalados por aquilo, se tirarmos o som, vemos aquilo de outra forma. Aliás, havia um célebre treinador, o Artur Jorge, que punha música clássica para ver o jogo. Mas isso é válido, por exemplo, no caso do cinema, ver um filme sem ouvir o som ou sem ver as legendas, o filme tem outra dimensão. E aqui também essa natureza intrínseca do filme que o Antonioni quis dar, de repente passa a ser outra coisa completamente. Mas isso, curiosamente, provoca um diálogo interessante, ou seja, o filme, por esse ato de desorganizar o filme, ou desorganizar os sentidos do filme, ele passa a ser mais pessoal. Eu senti isso quando estava a ver aquelas imagens, eu conheço o filme, e senti isso, pois, isto agora é outra coisa. É outra coisa, mas parece, como aqui eu estava mesmo à procura, estava mesmo a querer esta alienação, apesar de todo o filme, nós somos levados a perceber, não é, à medida que o filme progride, a intensificação disso, não é, do estado dela, não é, da Mónica Vitti. Esta apropriação, nós estamos a retirar, não é, esta montagem já é retirar um bocado, mas é tentar amplificar só uma sensação, só ver se passa rapidamente essa sensação, esse estado. Já é um processo de alienação, não é? Já não estamos com o som verdadeiro, nem com a imagem verdadeira, estamos completamente já no estado alienado. Do ponto de vista que estamos aqui a falar da alienação, como o relato de futebol como o futebol sem o relato. Estamos distanciados a ver o jogo já analiticamente, a olhar para o jogo, não é? Sem estarmos dentro, não estamos a torcer por ninguém nesse momento. Estamos afastados do jogo, a olhar para o campo, não é? Analítico, já com um olhar analítico. O que é interessante, esse exemplo. Sim, pois eu vejo a alienação nessa ideia de distanciamento. Aliás, faz-me lembrar uma célebre frase do Saramago, que ele dizia: para ver a ilha, do Saramago, para ver a ilha é preciso sair da ilha, ou seja, não se vê a ilha quando se está lá dentro. Não é? Mas agora uma pergunta um bocadinho de provocação. Não é isso que todos os artistas procuram? Não sei. Pois, não, porque o mimetizar a realidade não é interessante. Portanto, o distanciar da realidade para ser crítico sobre ela, é isso que é interessante, é isso que é a síntese, no fundo, e é isso que transforma a realidade numa outra coisa qualquer, não é? Que nos faz pensar sobre ela. Aliás, a ideia de Brecht relativamente ao conceito de distanciação, ou distanciamento, ou alienação, há autores que traduzem por conceito de alienação. É precisamente fazer com que o espectador não acredite naquilo que está a ver, mas seja crítico daquilo que está a ver. Aqui é o que os artistas fazem, no fundo. Não sei, pergunto. Pois não sei. Eu não sei, estava a pensar. Não sei, nós somos tão complexos, as pessoas são tão complexas, cada uma tem a sua
complexidade. Há artistas são diferentes, mas, por exemplo, o mimetizar, a ação mimética acaba não ser assim tão interessante como isso, não é? Aquilo que é o simbólico. Esta formulação será sempre uma formulação demasiado genérica para dar conta da multiplicidade de expressões artísticas que existem. Aqui o que me parece interessante, mas, bem, estamos a quente a comentar isto, estamos a quente a pensar isto, mas o que me parece interessante é que, e não por acaso tu referes o tédio, e, por exemplo, de um ponto de vista da filosofia, há um sem número de figuras que foram formuladas de diferentes maneiras para dar conta desses estados de exceção. Portanto, o tédio, a alienação, a epifania, a perspectiva perante a morte, portanto, há um sem número de figuras para darem conta de momentos de exceção nos quais, hipotético ou especulativamente, nos vemos de fora da ilha. Aqui o que me parece interessante é realmente tu teres escolhido a palavra da alienação e acusares essa genealogia ao Hegel e eventualmente depois ao Marx, no sentido daquilo que se opõe ao que não é inalienável de nós, não é? E, portanto, aí a minha suspeita é que haverá também parte da carga política da palavra que possa ser resgatada para aqui, e isso faz ou não sentido para ti? Resgatar a palavra, não é? Ou a carga política que foi sempre um bocadinho, andou sempre um pouco às costas dela, não é? Pois, eu acho que nós devemos sempre abrir a possibilidade de resgatar as palavras, não é? E é por isso que existe poesia, não é? É aquela que devolve, faz esse movimento, não é? De resgate de coisas que são usadas, lá está, pelo slogan ou pelos... e voltar, às vezes, a uma origem também é preciso voltar à epistemologia. Agora que falaste na palavra e na poesia, não sendo eu um brechtiano de todo, vou citar, mas não sou. Vou citar outra vez Brecht. Ele tem uma frase muito, muito bonita. Eu sei 2 ou 3 de cor, só sei 2 ou 3 de cor. Não, essa toda a gente sabe. Não, uma que eu acho muito bonita relativamente a... Aqui chamamos de transposição, mas podemos chamar também de distanciamento ou alienação, mas é mais transposição quando ele diz: toda a palavra é poesia, mas é necessário que no seio desta ela sofra uma transposição. Ou seja, ela ganha uma outra dimensão. E, por exemplo, voltando ali ao Antonioni, que é um dos meus filmes também de cabeceira, embora não se possa ver filmes à noite, não se adormece, mas pronto, passa a expressão. Foi isso realmente que eu senti mesmo. Tudo aquilo, todas aquelas imagens ganham uma outra dimensão, pelo facto de serem desfocadas do seu sentido original. E nesse caso, elas valem por si de outra forma. Não é? Que é um pouco a poesia, não é? Abrir possibilidades, não é? Pronto, e quando ele faz que a palavra sofre uma transposição, é que ela passa a ter outros significados independentes daquela junção de letras, não é? Que é a própria palavra ou do seu próprio conceito, não é? Já numa janela aberta para o mundo, não é? Pronto, uma frase muito simples, que lhe dá uma dimensão outra do que o sentido meramente pragmático de abrir uma janela para o mundo. Isto tem outro contexto, não é? Janela aberta para o mundo é outra coisa, não é? E não é só uma janela aberta, é mais que isso, não é? Pronto, e fez-me lembrar ali. Ainda fiquei ali no deserto vermelho, que eu já não vejo há uma data de tempo, vou já ver. Vê-se alguma intervenção? Alguém quer dizer alguma coisa? Podem ser, às vezes, diria, dúvidas concretas, quer dizer, efetivamente, determinadas coisas. Cada pergunta vale um valor. Portanto, se fizerem 20 perguntas, são 20 valores, passam com a nota.
Ele vende notas, a perceber. Bem, vou ouvir bem, mas pronto. Eu ia perguntar se essa alienação não entrava um bocado na despernificação da própria pessoa, ou seja, se iria manter as mesmas vistas coisas de fora, mas se iria manter as mesmas crenças, ou se até isso iria ser meio que descolado da personagem. Se é que isso faz sentido. Pois, se calhar, se tudo correr bem, sim. Não sei. Não se consegue manter. Certo. Pronto. E também ia perguntar qual foi a obra que gostou mais de realizar, ou aquela que fazia mais sentido. Daquelas que mostrei? Sim. Eu gostei mesmo muito de fazer esta última exposição no Real, deu-me assim mesmo muito gozo. Foi muito mais improvisado, foi acontecendo. Porque às vezes como tenho esta organização da montagem e disto, por exemplo, as outras duas exposições parece que já existiam há muito tempo. E esta última foi-se fazendo. E eu não sabia até à última da hora o que ia fazer. E às vezes isso depois provoca coisas diferentes e é mais arriscado em alguns sentidos. Diria que foi mais autêntica, de certa forma? Não sei. Não gosto muito da palavra autenticidade, mas puxou assim por mim de um lado qualquer. Consegui ver o futuro. Certo. Assim, de uma forma mais nítido. Às vezes aparece o futuro. Temos visões do futuro, sabes? Assim, sim. Quando tens uma ideia, ou quando estás a pensar em qualquer coisa, ligas-te a qualquer coisa, vês para onde é que vais. Uhum. Mas foi isso. Obrigada. Obrigada. Eu. Mais alguma intervenção? Bem, talvez em jeito de remate, não sei, mas pegando na ideia do futuro e não querendo que a pergunta seja intrusiva, mas gostarias de partilhar connosco em que é que estás a trabalhar ou se há algum projeto? Agora estou numa grande ressaca das três exposições, de 3 exposições, uma atrás das outras, mas vou começar a preparar a minha exposição para a minha galeria com quem trabalho, a Yan Unian. Vou começar, que será cá em Portugal, em princípio, e pronto, vou trabalhar depois disso com calma. Agora vou ter que dar aquele tempo que é preciso perceber outra vez o que é chão, sim, ou agora voltar a alienar. O professor Carlos vai colocar mais uma citação do Brecht à artista Catarina Dias. Por acaso não. Nem. E agora é bem prático, que é, tendo em conta que são estudantes e que vão começar também a entrar um pouco mais a sério, ou de uma forma profissional, quando acabarem o curso, ou não, vão ter que organizar exposições, participar em exposições, etc. Dá-me a ideia que se pudesse falar um pouco, por exemplo, não desta exposição de futura, mas como se prepara uma exposição, ou seja, como é que surge? É uma encomenda de uma galeria, é um projeto, tem datas, tem quanto tempo demora, o que é necessário fazer, porque acho que é interessante para eles terem essa perspectiva. Eu estou já a preparar uma cadeira que dou no 3º ano, que tem a ver com isso. Não, a pergunta não é para mim. É para a Catarina responder e para eles perceberem, porque não acreditam em mim, não é? Das coisas que lhes digo, para eles perceberem quais são os, como é que eu diria, os trâmites e os passos que um artista tem, geralmente, no seu percurso, não é? Da ideia à concretização, não é? Tem a ver com a relação com o tempo, com a relação com os materiais, com a relação com aquilo que existe disponível, às vezes com questões financeiras, às vezes com questões de tempo, com várias razões. Depende muito de onde vamos fazer muito, as sim, coisas, sim. Ou fazemos as coisas por nós, organizamos o nosso próprio tempo, as nossas próprias
lugares ou resources, ou vem uma estrutura já com uma coisa montada que nos apoia a produzir, a dar-nos datas, não é? Nós temos que nos organizar temporalmente e pronto. Mas, por exemplo, nesse seu projeto, imagino que não tenhas a pressão de uma data de apresentação de uma exposição, por exemplo, vou lançar uma data qualquer, em maio de 2026, com um conjunto de obras significativo. Ou seja, isso é atemorizador, isso é normal, isso é controlável. Uma galeria que diz, a exposição abre dia 26 de maio de 2026. São 40 obras. Faz-se. Organiza-se. Ok. Depois cada pessoa tem a sua forma de Sim. se organizar e de fazer. Sim, mas a minha questão é... Não há regras, não há muitas regras estipuladas. Mas existe, não é? Existe essa possibilidade, ou existe esse... Sim. Não é só para eles perceberem um pouco de viva voz ou de voz de quem faz, não é? Eu não faço. De quem faz, como é que funciona, porque eles vão se deparar com isso, não é? E quanto mais eles exemplos diferentes eles tiverem, melhor para perceberem como é que vai funcionar. Eu gosto sempre de fazer diagramas. Pode-se fazer um diagrama, perceber temporalmente, mais ou menos, empiricamente, como é que tempos é que se tem, e depois ires construindo aquilo que faz sentido e as coisas vão acontecendo também muito. Eu às vezes faço do pavilhão branco para um mate. No caso do pavilhão branco foi uma encomenda, certo? Fui convidada. Sim, pois. Sim, e o mate também. Como é que se... maquetes. Sim. Pronto, depois vais organizando. Depende do lugar, não é? Depende do tempo que se tem. Pode-se fazer uma maquete, pode-se... para irmos vivendo o espaço, abstratamente, começar a perceber onde vai o quê, pronto, isso agora depois depende. Se houver curador, sim, mas... E depois também depende como é que tu deixas o curador entrar dentro do trabalho ou não. Foram, sim. A única que teve curadoria foi a do mate, com a Filipa Correia de Sousa. O resto não teve. A do mate também, mas havia a figura de um curador, que basicamente é a pessoa que escreve. Não... E que acompanha, se calhar, a nível de pensamento, a exposição, mas não mais do que isso, não sei o que é que faz. Há uns que intervêm um bocado, mas não está estipulado. Depois depende da relação que se constrói com o que é que se quer, no fundo. Cada um. Para mim é muito importante, sim. Situar as coisas, colocar a posição, onde está cada coisa é muito importante. A um nível quase obsessivo de milímetros e... Mas como qualquer artista. Acho que sim. Isso às vezes é um lado que não se vê, ou seja, vê-se o objeto, não se pensou, porque ele aparece ali, não é parede, ou mais alto, ou mais baixo, ou com mais ou menos luz, não é? Sim, a montagem é extremamente importante. É como a montagem do filme. Tu sabes onde é que cortas e onde não cortas. Um movimento que é muito mais do que aquilo que nós estamos a ver, não é? E a exposição também tem isso. Tem esse corte. E tem essa... Nós estamos a definir uma temporalidade, uma vivência, não é? Um bocado como num filme, num corte de tempo e imagem. Isso acabou por intervir aquela permeabilidade, por exemplo, entre fora e sim. O verde que envolve. Isso acabou por ser um elemento site específico do que toca à forma como o trabalho se expõe.
Eu acho que é mais do que, sim, é mais do que site específico. Depois já é outra coisa, porque estás a pensar nas coisas, mas também ao mesmo tempo não estás. O site específico é mesmo para uma coisa muito... site específico, a palavra é muito literal. É deixar algumas coisas contaminar e perceber coisas que se podem ativar de outra forma. Sim, a cortina, por exemplo. As cortinas e as janelas são uma coisa que me estão a fascinar bastante nestes últimos tempos. Muito bem, mais algum contributo ou comentário ou questão? Ok, não temos que, como Sísifo, carregar uma pedra até à exaustão. A Catarina Dias tem um site que eu creio que encontram... um site onde o seu trabalho está compilado e, portanto, é um arquivo onde podem depois rever algumas destas peças ou descobrir outras, e também um perfil Instagram, essencialmente artístico, diria, mas talvez o site... portanto, catarinadias.net, ok? Se assim forem o vosso interesse, eu agradeço a presença e ao Carlos também pela participação, mas acima de tudo agradeço à Catarina. Obrigada. É sempre muito generoso um artista vir expor-se, mais do que expor, creio que é expor-se comentando, mostrando, abrindo os seus próprios discos rígidos. Eu acho que é sempre um gesto muito generoso e só temos a agradecer-te por isso, e também uma palavra para o João Sousa Cardoso, para o professor João Sousa Cardoso, que vai mantendo este ciclo já na 3ª edição. E mantenham-se atentos se têm interesse, porque praticamente com um ritmo semanal há artistas convidados ou convidadas a virem aqui à Lusófona. Obrigado a todos.